Verdades difíceis de serem engolidas. Mas aí dá um jeito, faz um esquema de plantão aí, cada um trabalha num dia para dar tempo para trabalhar e para curtir, ou compensa depois, organizando direitinho, dá certo. 8 horas e... Se organizar direitinho, tu sabe, né, Vinícius? Todo mundo se diverte, né? 8 horas e 14 minutos. Ó, você já teve, tá com dores e tal, aí foi no médico, fez uma série de exames, não conseguiu descobrir ainda direitinho o que era, aí o médico disse, ó, você vai ter que fazer uma ressonância magnética. Aí você diz, meu Deus do céu, né? Quando a gente fala em ressonância, a gente lembra logo da máquina do tamanho do mundo, apertada, que você precisa estar lá, uma zoada danada, não pode nem respirar direito. Tem gente que tem muita, mas muita agonia quando o assunto é fazer algum tipo de exame por meio da ressonância magnética. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo para a gente conversar um pouquinho, desmistificar esse assunto chamado ressonância magnética. Ana, tem como fazer esse exame para aquelas pessoas assim que têm muito medo, principalmente de locais mais apertados? Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade. E atenção, tá? Experiência Rádio Cidade, é preciso que vocês abram agora, tá? O YouTube, o Flix Cidade, porque a gente vai mostrar para vocês, Renata, realmente a experiência, tá? Para que vocês possam entender, não é, a diferença entre as máquinas. A gente fala muito em ressonância magnética, mas tem também a tomografia, que utiliza uma outra máquina e também dá um pouquinho ali de receio em algumas pessoas. Eu fiz uma ressonância uma vez e eu pedi, em nome de Jesus, por todos os santos para poder sair daquela máquina, porque eu tinha muito medo. Bom, a gente está dentro de uma sala, tá? Aqui tem uma máquina que é realizada a tomografia. Volta um pouquinho aí, Breno, rapidinho. Experiência Rádio Cidade, Renata, tem algumas orientações, algumas placas, né? Atenção, risco de radiação, mantenha a porta fechada. Atenção, mulheres grávidas ou com coisa de gravidez, para informar ao médico, né, a sua situação. Então, tem algumas orientações, mas só isso aí não basta, tá? Tem gente que realmente tem muito medo quando existe um encaminhamento para se fazer uma ressonância ou uma tomografia. Vamos tentar desmistificar isso, né, doutor Felipe Aragão, ele que é coordenador do Centro de Imagem da Unimed Caruaru. É para ter medo ou é um exame tranquilo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Não, de forma alguma. Hoje em dia, a gente tem basicamente nesse modelo 2 tipos de máquina. A gente tem a tomografia, que de fato é um aparelho que leva radiação, e nós temos a ressonância magnética, que de fato não tem radiação, e cada um realmente tem o seu custo e o seu benefício. No caso, a tomografia, apesar de ter radiação, a gente consegue de fato fazer um exame mais rápido e também mais dinâmico. O tamanho da máquina também é maior. Então isso, às vezes, um paciente que é um pouco mais ansioso, um paciente que às vezes tem mais um medo de ficar em lugares fechados, a gente pode sim fazer essa troca. Claro que cada exame é um exame diferente, claro que cada exame tem também uma indicação para aquilo. A ressonância magnética, de fato, de fato o exame que faz com que ele dá um pouco mais de medo. Por qual motivo? Por causa do espaço que é menor e também um tempo menor de exame. Então, assim, na ressonância magnética, o espaço, a abertura onde o paciente entra é bem menor, é um pouco menor, na verdade, do que a tomografia, sendo que a gente consegue também ter mais qualidade de imagem. Então, de fato, algumas coisas, como algumas articulações, o cérebro da gente, o ideal, o melhor exame, de fato, é a ressonância magnética. Então, o que é importante para a gente? Importante é a gente conhecer o aparelho, é a gente, de fato, chegar um pouco mais cedo, para que a gente possa conversar com a equipe, saber como é o exame, saber que, de fato, aquilo é uma coisa que pode demorar 10, 15 minutinhos, mas que passa. A gente também está tranquilo. E, infelizmente, tem pessoas que, de fato, têm, mesmo assim, ainda um anseio, um medo muito grande por ser um espaço tão pequeno. Nesse paciente, a gente pode fazer algumas manobras. A gente pode, de fato, estudar e ver se, de fato, algum exame pode substituir aquele exame de ressonância magnética, como algum tipo específico de ultrassom, ou algum tipo específico de tomografia com contraste. Mas se realmente nada pudesse substituir, a gente, de fato, tem também algumas coisas que facilitam o paciente ficar mais tranquilo. Além da conversa, não somente com o médico que está na casa, mas também com toda a equipe, a gente pode... Opa!
A gente está se posicionando, Renata, Tá ok. para o sinal não cortar. Pronto, eu tô sim. Pode ter um acompanhante, é isso? Em muitos casos, a gente libera sim, tá? Na tomografia a gente evita por causa da radiação. Mas, de fato, quando é o jeito, a gente realmente vai trazer o acompanhante, a gente vai proteger ele com realmente aqueles aventais de chumbo que a gente usa também no raio-x. Então, assim, na tomografia a gente evita o máximo porque o paciente, o acompanhante, ainda acaba levando um pouco de radiação. Claro que essa radiação não vai ser determinante para nada, porque ao longo da vida é uma coisa muito pontual. Na ressonância magnética, como realmente é um exame que não tem radiação, a gente pode sim deixar o acompanhante quando é preciso. Paciente mais ansioso, paciente que tem mais medo, mais receio. Às vezes é aquela coisa, o paciente ele busca muito, o paciente ele também busca ter ali uma mão amiga, uma palavra de alguém conhecido. Então, nesses casos, a gente faz liberação com uma praça do mundo. Oi, claro. Eu só um pouquinho mais para cá. Experiência Radicidade. Que máquina é essa que a gente está mostrando agora? Tá, aqui a gente tem um aparelho de tomografia, certo? Um aparelho bem novo, bem moderno, tá? Vantagem da tomografia. De fato, ela tem abertura de campo maior, ou seja, então o paciente ele tem um espaço para entrar e sair muito maior. E também um aparelho que ele é mais curto. Então a ressonância magnética, de fato, ele é mais longo e realmente dá também a sensação de ficar enclausurado. Então, assim, outra coisa que a gente também tem que levar a tomografia, mas é muito... Então, a tomografia de abdômen e tórax, ou seja, do pescoço até a região da pelve, com contraste, a gente vai gastar aí 5, 6 minutos no máximo. Com a ressonância magnética, a gente no mesmo exame vai passar para aí 30, 40 minutos, dependendo. Então, esse aparelho ele também tem essa vantagem. É claro que ele consegue entregar para a gente um nível de qualidade excelente, mas que a ressonância magnética ainda entrega mais coisas. Então, assim, cada caso, de fato, tem que ser um caso muito avaliado e se realmente para a gente ver, de fato, qual é o método que ele tem mais indicação. É claro que isso depende não somente do radiologista, que é quem faz o exame, que é quem lauda, mas também do médico que pede o exame. Doutor, para a gente encerrar, a gente tem um caso recente, né, de alguém que entrou para acompanhar, né, uma paciente e ele era um CAC, tá? Ele era um CAC. E ele estava armado. Só que ele não era quem ia utilizar a máquina, ele estava ali acompanhando. Mas no momento que aquela máquina foi ligada, a arma dele foi puxada, não é, pelo aparelho, houve um tiro acidental e ele acabou morrendo. Isso orienta também, tanto para o paciente quanto para a pessoa que acompanha, com o que pode e o que não pode entrar na sala? Isso, é justamente isso. Muitas vezes a gente se preocupa somente com o paciente, mas todas as orientações devem ser passadas para todo mundo que vai entrar na sala. Não somente o acompanhante, mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem, às vezes vem um médico de outro setor. Então, assim, a informação é fundamental de você não entrar com metal na sala de ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância magnética é um ímã gigante. Então, tudo o que ali entrar de metal, ele pode puxar. Então, você orientando bem o paciente, o acompanhante, a gente vai certamente estar minimizando ou zerando esse risco. Bem, Felipe Aragão, ele é radiologista, mas também é coordenador do Centro de Imagem da Unimed Caruaru. A gente tentou explicar para vocês aí, Renata, deu para entender, né? A diferença da máquina de tomografia e da ressonância magnética e os cuidados que o paciente e o acompanhante devem ter, né, quando há liberação desse acompanhante na sala, no momento do exame. Então, é um exame que depende muito, né, do que vai ser feito para que tenha um tempo aí estimado, é o médico que decide isso. Então, é bom conversar antes, não é? Trabalhar o psicológico, porque tem gente que quando já vê a máquina já treme. Mas às vezes é um exame tão rápido. Ana, vai ter uma conversa. Oi, Renata. Só para reforçar, ainda existe a possibilidade de sedação também, em alguns casos, né? Possibilidade de sedação do paciente? Sim, é como a gente tinha falado logo no comecinho. A sedação, de fato, é um artifício que a gente pode fazer realmente para o paciente mais segurança e também quem entra na máquina mais tranquilo. A sedação pode ser por via venosa, pode ser somente um cheirinho. Inclusive, a gente faz muito isso em criança, porque a criança realmente, ela pequenininha, ela não consegue ficar parada na máquina. Claro, é sim um artifício que a gente usa para fazer também o exame. Mas também é em último caso, né? Nem sempre. Às vezes basta um cheirinho, às vezes basta o médico estar na sala que o paciente também fica mais tranquilo. Entendi.
Tudo é o momento, né? É a ciência. Tudo é a experiência. É a ciência, Ana. Existem várias alternativas para que a gente use esse aparelho, que afinal de contas é um dos equipamentos mais modernos que existem para identificar, né, algumas condições do nosso organismo. Então, e existem também as alternativas para que esse uso seja o mais tranquilo possível. Conversa com o teu médico, procura um local sério, né, especializado, que tenha profissionais bacanas, que aí vai ser tudo tranquilo, na maior paz. 8h24. WhatsApp Cidade.